Querido Pai, nosso bondoso, maravilhoso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, porque é unicamente, ó Deus, por meio da tua palavra e a ação do Espírito de Cristo que nós podemos, ó Deus, compreender, mas não apenas compreender, aceitá-la, ó Deus, como poder deixado pelo Senhor para a transformação da nossa vida. Portanto, ó Pai, de forma especial neste momento, te suplicamos que o Senhor nos perdoe pelos méritos de Cristo, que o Senhor fale, ó Deus, poderosamente ao nosso coração neste momento. Que esta palavra, ó Deus, que tem em si o poder necessário, que é o poder do Senhor para a transformação da nossa vida, possa alcançar, possa encontrar, ó Deus, o espaço necessário em nosso coração e produzir, ó Deus, o efeito que o Senhor deseja para cada um de nós. Portanto, toma-nos cada um destes seus filhos que estão ouvindo a mensagem da tua palavra neste momento, outros que talvez ouvirão no outro momento, toma a mim também, Pai. E neste momento usa a minha boca apenas como um instrumento em tuas mãos. Nós te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Quando nós estudamos o livro de João, capítulo 2, e nós encontramos o relato, então, do primeiro milagre de Cristo, nós vamos encontrar nesse texto algumas lições importantes para a nossa vida, no tocante à nossa experiência cristã, e aí a gente percebe que existem muitos detalhes que aparecem no texto bíblico que foram colocados ali de forma inspirada exatamente para que possamos aprender tantas coisas importantes, né, que o Senhor Jesus deixou revelado para todos nós. Antes de nós lermos o texto do capítulo 2 de João, no capítulo 21, penúltimo capítulo do Evangelho escrito, né, o relato do Evangelho escrito por João, o discípulo amado, nos versos 30 e 31, João disse o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João diz que esse relato que ele traz com uma finalidade específica, né? Os milagres de Cristo foram relatados a fim de todos aqueles que lessem, aqueles que tivessem contato com essa história relatada, né, a respeito da experiência vivida por Cristo aqui durante, especialmente, né, o período do seu ministério, estes relatos, então, foram deixados com uma finalidade específica. Primeiro, para que nós creiamos que ele é Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Mas não apenas para uma crença teórica, ou mesmo a partir de uma discussão teológica, para uma defesa apenas, dentro da discussão sobre a divindade, de que ele é o divino Filho de Deus. Veja que João vai além e diz: e para que, além de crer que ele é o divino Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome, tenhais vida por meio da sua autoridade, tenhais vida pelo fato de ele ser o divino Filho de Deus, aquele que Paulo diz claramente que está cheio de toda a plenitude de Deus, que tem em si toda a plenitude de Deus. E é extremamente importante termos este conhecimento a respeito de Cristo, e repito, não apenas teoricamente de que ele é o Filho de Deus, mas porque ele é o Filho de Deus, ele traz a mim todas as bênçãos necessárias que me leva à maior de todas elas. Aqui ele diz aqui, então, que tenhais vida em seu nome, que tenhais vida
eterna. E João, ele vai falar muito, né? Aliás, ele usa muito essa expressão quando ele relaciona o ministério de Cristo para a salvação da humanidade. Bem, queridos, pensando nisso, então, nesta conclusão, né, do livro de João, quando ele relata a respeito da finalidade, a respeito dos milagres de Cristo, nós encontramos, então, um texto do capítulo 2 de João, que tem um contexto bem interessante. Jesus havia passado pelo batismo no Jordão. Em seguida, então, ele é levado pelo Espírito para, durante 40 dias, estar em oração, em jejum. E, ao final desses 40 dias, então, ele passa por aquele processo em que ele é tentado por Satanás. Depois, então, que ele sai vitorioso desse conflito, ele retorna. Ele vai, então, agora ter contato com aqueles que serão os seus primeiros discípulos. E é justamente após essa escolha dos discípulos que Jesus, então, ele vai tomar conhecimento de que um casamento estava para acontecer em Caná da Galileia. E quando nós lemos os relatos inspirados a respeito, nós vamos perceber que uma das razões que levou Cristo a este ambiente era o fato de que aqueles que estavam, então, envolvidos nesse processo, os noivos, né, precisamente, necessários, né, numa ocasião de casamento, eles eram parentes, então, de Maria e José. E Maria, então, havia sido convidada para esta ocasião, e Cristo, então, ele esteve presente, ele foi convidado, como relata o texto bíblico. Bem, vamos diretamente agora ao texto bíblico e vamos, então, ver alguns aspectos importantes para a nossa vida espiritual. João, capítulo 2, então, a partir do verso 1, diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito bem, queridos. Quando nós lemos, então, esse relato, e nós encontramos Maria e João aqui relatando, e a gente vai encontrar em vários relatos de João a respeito de vários momentos, né, de experiências com Jesus, quando ele chama a atenção para um ponto, ele tem uma finalidade específica com isso. Aliás, todo o texto bíblico divinamente inspirado, nós vamos encontrar ali sempre palavras que foram colocadas ali com uma finalidade específica. E quando nós, então, encontramos este casamento, e ali Maria, a mãe de Jesus, está presente, quando João diz, estava ali a mãe de Jesus, é porque, dentro desse contexto, Maria, sendo um ser humano comum, como qualquer outro, nascido de homem e de mulher, que necessitava também da salvação que vem por meio do divino Filho de Deus, mas ela está ali para, então, cumprir uma função
específica dentro daquela realidade. Não significa, como alguns defendem, né? Especialmente aqueles que dão uma ênfase e uma valorização a mais para Maria, ao ponto de fazer dela, né, digna de adoração, e não é o caso aqui que está ensinando o texto bíblico. Maria tem uma finalidade específica e Jesus vai tratar com Maria nesse primeiro momento, dentro dessa realidade, mostrando um aspecto que nós precisamos entender dentro do texto bíblico. Então, o verso 2 diz que Jesus também foi convidado para estar ali, naquele casamento, juntamente com os seus discípulos. Ocorre que o verso 3 relata que faltou o vinho. E pelo fato de Maria ser não apenas uma convidada qualquer para aquela festa, mas, repito, ela estava ali porque era parente dos noivos, e, portanto, isso significa que ela estava envolvida, né, de alguma forma, com a organização daquele evento. Maria, então, ao tomar conhecimento de que o vinho havia faltado, ela sabia do transtorno e o vexame que isso, então, traria para aquela festa, e especialmente para o noivo e os seus familiares. E, então, ela, sendo conhecedora de alguém que estava ali e que poderia solucionar o problema, Maria, então, vai procurar o Senhor Jesus e vai apresentar a ele o seu problema. E o fato é que Maria, ela vai buscar a Cristo exatamente porque ela tinha o conhecimento, aliás, desde antes do nascimento do próprio Cristo, né, o seu filho, que ele, sendo o divino Filho de Deus, estando ali, né, como o Filho de Deus, que ele teria condição de solucionar um problema que era impossível para os homens naquele momento, então, resolver. Por isso, então, isso vai ser chamado de um milagre, porque somente Cristo poderia, então, resolver neste momento. Ocorre que, ao ser abordado pela sua mãe, Cristo, então, ele vai se utilizar de uma expressão que, para nós que vivemos aqui no Ocidente, essa expressão soa um tanto ruim nos nossos ouvidos, quando ele diz, mulher, que tenho eu contigo. Imagine você que é mãe e, de repente, você vai pedir algo ao seu filho, e de repente o seu filho olha para você, não te chama de mãe, e além de não chamar de mãe, te chama de mulher, e ainda diz que tenho eu contigo. Ocorre, irmãos, que esta era uma expressão muito comum dentro do contexto, então, em que Cristo vivia, especialmente ali, né, para os orientais, para os judeus, né, e Cristo ele estava tratando aqui de forma respeitosa a sua mãe, da mesma maneira que quando estava pendurado no madeiro, ali pouco tempo antes da sua morte, ele olha para Maria e diz, né, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, né? Uma expressão também, observe que ele não vai chamar Maria diretamente de mãe, mas tanto no caso de quando ele estava pendurado no madeiro, como nesse caso, Jesus nunca foi contra, nunca quebrou o mandamento do Senhor, desonrando dessa forma a sua mãe. Portanto, quando você lê mulher, que tenho eu contigo, nunca pense numa expressão áspera dita por Cristo. Foram palavras ditas com amor, e agora vai ter um contexto específico quando nós vamos entrar no ponto em que Cristo vai ensinar para Maria algo que ela deveria compreender. E veja que na sequência ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Bem, queridos, quando nós estudamos de forma um pouco mais detida a respeito dessa declaração de Cristo, nós vamos perceber que havia um risco
E Maria, pelo fato de ser a mãe de Jesus, o filho do homem, né? Se referindo aqui necessariamente, claramente, à natureza humana de Cristo, havia um risco muito grande de, pelo fato de ser a mãe do nosso Salvador, de ela, então, tentar influenciar de alguma forma Cristo para que, em sua missão, ele fizesse ou realizasse algumas coisas ou tomasse algumas decisões baseado naquilo que ela achava que ele deveria fazer. Então, quando ele diz, mulher que tenho eu contigo, entenda que o Cristo, o divino Filho de Deus, olhando para Maria, a sua mãe, do ponto de vista, né, obviamente, humano, e dizendo, olha, eu preciso que você entenda algo extremamente importante. O fato de você ser a minha mãe humana não significa que você vai influenciar a minha vida e determinar em meu ministério para a salvação dos homens aquilo que eu devo realizar, aquilo que eu devo cumprir. Quando nós lemos a respeito do batismo de Jesus, quando ele se ajoelha ali, poucos dias antes, aproximadamente 2 meses antes, na verdade nem chega a 60 dias, Jesus estava ali suplicando do Pai, após ser batizado por João, a direção do Espírito do Pai para o cumprimento da sua missão. E nós vamos ver o tempo todo, a partir desse momento, de forma especial, o Pai determinando, o Pai mostrando para o Filho aquilo que ele deveria realizar. Bem, queridos, então, dentro desse contexto, Cristo ele está precisamente ensinando algo para Maria que ela precisava compreender. Pelo fato de ser a sua mãe, ela não poderia influenciá-lo em seu ministério. O único que poderia influenciar o Senhor Jesus em seu ministério seria o Pai. É por isso que a serva do Senhor nos diz que quando Cristo ele saía do momento de comunhão com o Pai, às vezes ele varava a noite nesses momentos de comunhão, ele não fazia planos, mas o Pai desdobrava o seu dia, tudo aquilo que ele precisava realizar. Bem, queridos, voltando então aqui para esta realidade, havia um outro ponto que era uma expectativa de Maria, bem como também havia sido a expectativa dos próprios discípulos, quando passaram a ter o conhecimento através das palavras proferidas por João o Batista, de que ele era o Messias. E a própria Maria havia, de uma certa forma, sido contaminada pelo fermento dos fariseus, de que o Messias ele viria para restaurar o reino terreno de Israel, e de uma certa forma ela tinha essa expectativa. Portanto, quando Cristo está dizendo, ainda não é chegada a minha hora, ele também está fazendo menção desse aspecto para a sua mãe. Mas, enfim, avançando no texto, e agora extraindo lições um pouco mais importantes para a nossa vida, ocorre que, após fazer essa declaração, conhecendo e sabedora de que tinha o mesmo filho, né, que aliás já estava há um tempo sem reencontrá-lo, sabendo do coração amoroso, cuidadoso, disposto a servir do seu filho, ela então ordena aos serventes que façam ou fazei tudo quanto ele vos disser. E essa expressão utilizada por Maria, ela vai ter um significado muito profundo, não apenas dentro desse contexto do casamento e essa possível frustração que poderiam viver os familiares e os noivos nesta festa, mas vamos extrair também desse texto e dessa expressão
lições importantes para a nossa vida espiritual. O verso 6, então, diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Então, era muito comum os judeus terem essas talhas de pedras, e eram de pedra exatamente porque trazia um senso muito mais de higiene, e eles usavam, né, normalmente, esses recipientes para armazenar água, para poder lavar as mãos, para poder fazer todas aquelas purificações necessárias, né, de acordo com a lei dada por meio de Moisés, mas que os fariseus, inclusive, tinham ido além e colocado dentro dessa purificação aspectos que não estavam em harmonia com a vontade de Deus, indo então para os seus extremos. Ocorre que Jesus, ao ver aquelas talhas de pedras, ele ordena então que os serviçais ou os serventes enchessem de água essas talhas. E eles cumpriram exatamente aquilo que Maria tinha dito para eles, quando diz, olha, façam tudo quanto ele vos disser. E eles, então, encheram de água essas talhas até em cima, né? Deixaram, então, repleta de água essas talhas. E, em seguida, no verso 8, o texto diz que Jesus vai se dirigir a eles e dizer, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles levaram, então, aquele que era responsável por provar e aprovar aquele vinho para que pudesse, então, servir aos convidados, né, daquela festa. Bem, queridos, aqui nós já podemos extrair alguns pontos importantes que têm a ver com a experiência da nossa vida espiritual. Quando nós encontramos Maria dizendo para aqueles serventes com tanta segurança, façam tudo quanto ele vos disser, Maria, ela estava fazendo isso exatamente porque já havia em seu coração a fé necessária no poder, então, que havia nas palavras pronunciadas por Cristo. Por mais que Maria não tivesse ainda visto nenhum milagre realizado por Cristo, ela sabia que pelo fato de ser o Filho de Deus, que havia, então, condição de Cristo resolver o problema, então, que aquele povo agora, né, aquela família estava enfrentando. E por isso, com tanta segurança, ela diz, fazei tudo quanto ele vos disser. E aqui, como eu disse, nós já podemos extrair lições importantes para a nossa vida. Queridos, quando nós entendemos e nós aceitamos pela fé o poder que existe nas palavras de Cristo, a partir de uma experiência pessoal, vejam que Maria, pelo fato de ser a mãe, pelo fato de ter ouvido o anjo dizer, né, claramente que aquele que estava agora em seu ventre era o Filho de Deus, que seria o Salvador do homem, Salvador do seu povo, por ter esse conhecimento, quando Maria, então, ela vai falar, ela fala com toda segurança de fato de que ele poderia cumprir, ele poderia resolver aquele problema, e por isso ela diz, façam tudo quanto ele vos disser. Queridos, aqui através da experiência da Maria, nós aprendemos algo importante para a nossa vida. Quantas vezes, ao lidarmos com os nossos problemas, e muito mais quando nós lidamos com os problemas dos outros, nós muitas vezes tentamos mecanismos, meios, soluções humanas para resolver os problemas das pessoas. E às vezes, depois que a gente dá um conselho, dá uma opção, muitas vezes coisas que são conjecturas, imaginações da nossa mente, frutos do achismo do ser humano,
Não, eu acho que isso tem que ser resolvido dessa forma. Não, eu acho que a solução é essa aqui. E como nós temos lidado, queridos, com situações em que muitas vezes os problemas das pessoas se tornam ainda maiores quando seres humanos falíveis, que muitas vezes não conseguem, são incapazes de resolverem os seus próprios problemas, tentam entrar na vida de outros achando que tem condição de dar palpite para resolver o problema dos outros. Veja que Maria não ficou neste momento tentando procurar uma solução. Ela aponta para Cristo e diz: façam tudo quanto ele vos disser. Se na nossa experiência cristã, queridos, nós vivêssemos um relacionamento tão verdadeiro, tão sincero com Cristo, para termos esta segurança que é pela fé, que vem unicamente pela fé, ao invés de lidarmos com os nossos próprios problemas e os problemas dos outros, tentando uma solução humana e falível para esses problemas, nós apresentaríamos um Cristo para pessoas que muitas vezes passam por dificuldades, porque ainda não têm conhecimento de Cristo. E quando eu me refiro a passam por dificuldades, a dificuldades que não são solucionadas, porque dificuldades todos nós passamos em nossa vida. Por isso que Cristo disse claramente: no mundo tereis aflições. As dificuldades chegam para todos, quer cristão ou não. O que vai determinar, o que vai fazer diferença ao lidar com essas dificuldades é justamente a experiência que nós temos com Cristo. E muitas vezes encontramos, mesmo no meio daqueles que professam que Jesus é o Filho de Deus, que entendem teologicamente que Jesus é o Filho de Deus, mas que não passaram a ter aquela experiência que João relata no final do verso 21, lá no capítulo 20, quando ele diz: para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E é precisamente dentro desse contexto que nós precisamos olhar para a Bíblia e entender que eu só vou confiar tão plenamente no poder de Cristo para resolver os problemas da minha vida e certamente também o problema dos outros, quando eu tenho uma crença em Cristo que vai além de um conceito teológico. E como, queridos, como a discussão a respeito do conceito teológico tem destruído a vida do nosso povo, trazendo para o nosso meio um espírito farisaico que, aliás, já vem há alguns anos destruindo e separando o nosso povo, que se limita apenas a uma discussão teológica, mas que não conseguem, porque não se submetem a esse Cristo, e para que, crendo nele, possam ter vida eterna, por meio do seu nome. Quando Maria, então, está dizendo: fazei tudo quanto ele vos disser, isso tem a ver, queridos, com a experiência da nossa vida. E olha que interessante. Quando nós lemos o fazei tudo quanto ele vos disser, nós precisamos lembrar que toda a Bíblia está repleta de ordenanças de Cristo. Os próprios 10 mandamentos, embora tenham sido escritos por Deus, sejam mandamentos do Pai, da lei do Pai, mas foram proferidos pelo próprio Cristo. E quando nós lemos a respeito dessas ordenanças, existe uma citação bem conhecida de todos nós, inspirada, que diz que toda ordenança, todo mandamento divino é uma promessa habilitadora. Portanto, quando Deus te diz: olha, faça dessa forma, ele já está dando para você, pela sua própria palavra, o poder para você cumprir aquele mandamento. É por isso que, como já foi dito aqui, a irmã Irianete afirmou em algum momento, na lição da Escola Sabatina, e outros irmãos também, esse é o princípio da justificação pela fé. Entender que quando eu aceito as palavras de Cristo, eu estou aceitando o poder de Cristo na minha vida, único, capaz de realizar aquilo que é necessário. É por isso que esse processo da salvação em que todos nós somos envolvidos, este é o maior de todos os milagres realizados por Cristo, porque isso é impossível ao ser humano. Somente Cristo pode realizar este maravilhoso milagre.
Então, quando Cristo diz, queridos, na nossa experiência, faça tal coisa, quando Cristo diz, se alimente de forma correta, opte por aquilo que eu deixei, o vegetarianismo, ele não está dizendo para você apenas uma lei, uma regra seca, vazia, que coloca você numa situação em que você se encontra incapaz plenamente de realizar. Quando Cristo diz faça, ele está dando poder para você cumprir exatamente de acordo com as palavras, então, que saíram da sua boca. Por isso que o profeta Isaías disse, divinamente inspirado, as palavras que saem da boca do Senhor jamais voltam para ele vazia, porque esta palavra tem poder. E observe, queridos, que no texto, então, Jesus agora ordena, encham de água essas talhas. E eles encheram. E depois ele simplesmente, novamente, dá ordem, tirai agora e levai ao mestre-sala. E aqueles homens, cumprindo ainda as palavras ditas por Maria, fazei tudo quanto ele vos disser. Eles simplesmente retiram aquela água e vai levar, então, para o mestre-sala, a fim de que ele pudesse agora encaminhar esse vinho para o povo. Agora, observem que interessante, queridos. Quando nós lemos o verso 9, diz assim, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. A expressão no final, ou próxima do final, do verso 9, que diz, sabiam os serventes que tinham tirado a água, dá-se a entender que os serventes haviam colocado a água e que quando retiraram das talhas, eram ainda água também. E que quando eles estão levando essa água para o mestre-sala, que é neste momento que aquela água é transformada no vinho que vai chamar a atenção do mestre-sala. Mas, enfim, sem querermos aqui dar muita ênfase para esse aspecto, o fato é que este vinho, que era o suco, né, da pura uva, agora chama a atenção daquele homem que vai querer saber qual a origem daquele vinho, porque havia algo estranho, porque era muito comum nas festas o vinho, então, de menor qualidade ser servido por último, uma vez que os convidados, né, da festa, eles iriam beber o vinho melhor, e depois, quando eles já estavam fartos, né, do vinho, que iriam beber um vinho mais inferior, eles não iam perceber tanto a diferença. Mas, enfim, queridos, há um aspecto aqui bem interessante quando Cristo ele vai realizar esse milagre. Quando nós entendemos que o mesmo Cristo que, neste momento, pelo poder do Pai, transforma a água em vinho, que esse mesmo Cristo é o mesmo que lá no princípio, pelo poder que está em sua palavra, ele diz, haja luz, ele diz, haja isso, haja aquilo, e a própria vegetação, e no meio dessa vegetação, a videira, então, que vai dar origem ao cacho de uva e portanto, o suco de uva, este mesmo Cristo é precisamente aquele que está agora nessa reunião especial de casamento. E o que nós vamos perceber agora é que, da mesma forma que lá na criação, ele realizou o milagre ao falar e a videira, então, surgir para que desse origem, então, ao cacho de uva. O mesmo Cristo que está aqui, ele apenas agora, ele vai resumir, condensar todo esse processo que seriam necessários desde o surgimento, né, a plantação da videira, até o ponto, então, em que essa videira poderia produzir um cacho de uva e pudesse, então, agora ser
retirado do cacho de uva o suco de uva necessário, então, para produzir o vinho. Com isso, queridos, nós vamos ver algo aqui extremamente importante para a nossa vida. Observem, repito, o processo natural do surgimento, então, a plantação da videira, até o momento em que ela estaria pronta para produzir um cacho de uva, esse intervalo, então, exige normalmente um período que chega a ser de 200 dias. E Cristo agora, então, pelo poder que está em sua palavra, ele quebra todo esse processo que tinha a ver com, lá atrás, ou no processo natural, a água, ela, então, ao ter contato com o solo, ela vai para a raiz da videira. A raiz, então, ela vai absorver e aquela água, então, vai passar por um processo ali com os nutrientes e princípio ativo daquela planta, para que nesse processo ela vai como seiva até o ramo, e no ramo, então, no galho, ela vai, então, ali aparecer como um cacho de uva. Isso é um milagre que somente Cristo, pelo poder da sua palavra, já poderia realizar num processo que envolve aproximadamente até 200 dias. Então, esse mesmo Cristo que criou a videira e que nesse processo longo surge, então, o cacho de uva para dar origem ao suco de uva, ele quebra todas essas etapas e ele pega diretamente a água agora e, pelo poder da sua palavra, ele, então, transforma a água em vinho num piscar de olhos. Observe que a ordem foi encha, depois tire. Queridos, o que nós aprendemos deste momento tão importante para a nossa vida? O mesmo Cristo que lá atrás, na criação, ele cria o homem e ele sopra o fôlego de vida no homem, é esse mesmo Cristo que agora, precisamente como homem, ele vem para habitar com os pecadores e pelo mesmo poder da sua palavra agora, ele pode recriar o homem. E sabe, queridos, a grande diferença entre a videira e o homem, ou a água transformada em vinho e o homem, é que Cristo ele precisa da minha permissão, da minha escolha, da minha submissão para realizar esse milagre em minha vida. Mas no momento em que o homem permite, como no piscar de olhos, ele muda, ele transforma a minha mente. Eu só preciso aprender da mesma forma que Maria. Aceitar que eu preciso fazer tudo quanto ele disser a mim. Eu não sei, queridos, qual a experiência que você tem vivido com Cristo. Eu não sei quais têm sido os resultados dessa experiência. Nós vivemos uma discussão há anos a respeito de reformas na alimentação, reforma na música, reforma na nossa forma de falar, reforma no vestuário, e muitas vezes a gente vê uma discussão e um puxa para aqui, um puxa para ali, e muitas vezes um puxa para o liberalismo, outro puxa para o legalismo, e muitas vezes essas coisas acontecem em nosso meio por tão somente porque falta aquele que diz: fazei tudo quanto ele vos disser. E agora ele olha para nós e diz: filho, quando eu digo faça isso, entenda que eu estou fazendo isso para o seu bem, e eu vou dar, juntamente com a minha palavra, o poder necessário para você viver de acordo com essa palavra e você ter paz em sua vida. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para a experiência do povo de Deus, que muitas vezes não conseguem avançar nas reformas necessárias, o que isso significa? A palavra nos coloca de forma muito clara a realidade do nosso povo. A falta do conhecimento de Cristo. A falta da submissão verdadeira a Cristo para fazer tudo quanto ele nos diz que devemos fazer. Nos leva a viver um cristianismo vazio. Um cristianismo que não apresenta na vida
os resultados práticos da verdadeira religião que somente pode vir por meio de Cristo. Não estou me referindo aqui, queridos, a simplesmente fazer reformas por reformas. Fazer uma reforma na modéstia cristã e sair por aí mostrando para os outros que eu sou mais elevado, como aquele fariseu que dizia eu que não sou como os demais, simplesmente porque fez reformas na vida. Não são a respeito dessas reformas que eu estou me referindo, mas as reformas que devem ser o resultado de uma vida de experiência genuína com Cristo. E eu posso dizer para vocês, queridos, com toda convicção, de que o mesmo Cristo que num piscar de olhos teve o poder necessário para transformar a água em vinho, no momento em que eu permito isso em minha vida, ele muda a minha mente. Ele muda a minha forma de enxergar as pessoas, a minha forma de falar com os outros, quando eu me submeto ao poder que está em sua palavra. Portanto, se muitas vezes você se incomoda quando você ouve, por exemplo, sermões que têm a ver com reformas, com aquilo que deve ser o resultado de uma verdadeira experiência genuína com Cristo, eu lamento te dizer, mas não são as reformas que estão faltando na sua vida. Mas está faltando na sua vida aquele que, estando na sua e na minha vida, leva, consequentemente, as reformas. Falando necessariamente a respeito desse aspecto, a serva do Senhor, depois de lidar com um povo que era um tanto legalista também em seus dias, ela diz, olha, não tente convencer as pessoas, estou aqui parafraseando as palavras dela, não tente convencer as pessoas, não tente pregar alimentação, vestimenta, não tente pregar essas coisas apenas, apresente Cristo, e depois que essas pessoas conhecerem plenamente Cristo, o resultado vai ser visto por todos. Portanto, queridos, precisamos sempre partir da causa para o efeito. O grande problema do nosso povo não está na reforma na sua vida espiritual, mas o grande problema está na falta de Cristo na vida. Uma vez que Cristo habita resolvendo o problema que está na causa, na raiz, os resultados serão naturais. Quando uma pessoa que entende verdadeiramente justificação pela fé, que passa a viver uma experiência genuína, se submetendo todos os dias, em todos os instantes, a Cristo, quando você olha para uma pessoa que teve essa verdadeira experiência com Cristo, pode observar que os resultados serão nítidos na vida dessa pessoa. Portanto, a expressão, repito, fazei tudo quanto ele vos disser. Se Cristo está nos dizendo, filho, faça reforma no vestuário, eu preciso cumprir essa palavra não pelo poder que está em mim, não por achar que isto vai me tornar mais elevado ou vai me colocar com alguns pontos a mais diante de Deus por conta da minha justiça agora que é mais elevada. Não, queridos. Quando eu faço tudo quanto ele me diz para fazer, é porque eu creio no poder que está em sua palavra e que ele vai realizar em mim se eu me submeter tão prontamente quanto necessário. E por cumprirem, então, as palavras de Cristo, os serventes, então, que sabiam agora da origem daquele milagre, levam este bom vinho que chamou a atenção do mestre Sala. Queridos, o verso 11, então, diz que Jesus principiou, assim, os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E aí eu gostaria agora de fazer uma reflexão, convidando você a pensar mais detidamente, mais profundamente a respeito desse assunto. Qual foi o milagre de Cristo que mais chamou a atenção da sua vida até hoje? O que esse milagre despertou em você? Como você conseguiu ver, através desse milagre, a manifestação da glória de Cristo?
E sabe, queridos, o maior de todos os milagres que o mundo aguarda em nosso tempo, e especialmente os nossos familiares, é a transformação. Mas não a transformação de água em vinho, mas a transformação do nosso caráter. Se você não tem Cristo em sua vida, se nós não tivermos Cristo em nossa vida, toda nossa tentativa dessa transformação será apenas uma frustração. Porque Maria, apesar de ser a mãe de Jesus, ela, sabendo da sua incapacidade, ela diz, olha, façam tudo que ele ordenar, tudo que ele disser. Mas eu não tenho em mim mesma poder para solucionar este problema. Então, o primeiro passo é, você quer que seus familiares, seus amigos, comecem, então, a perceber, a enxergar a manifestação da glória de Cristo, ao ponto de crerem plenamente em Cristo e que, crendo nele, possam ter vida por meio do seu nome. A melhor forma que Deus tem para se utilizar, para alcançar esses corações, é justamente, queridos, realizando o maior de todos os milagres que Cristo pode realizar e que ele quer realizar em nossa vida. A transformação do nosso coração. E com isso, queridos, todas as outras coisas serão mudadas. Com isso, ele muda a nossa forma de vestir, a nossa forma de comer, a nossa forma de ouvir, a nossa forma de falar. Tudo é mudado porque a mente agora não é mais a mente do homem. É uma mente agora que foi transformada na mente de Cristo. E em nossos estudos, em nossos sermões, eu tenho batido muito nessa tecla, porque muitas vezes a gente está querendo ter uma forma de religião. A gente olha para aquilo que é certo, a gente quer fazer o certo, e a gente até se sente bem, porque a gente, repito, a gente se acha superior a fazer aquilo que é certo. Mas não é isso que agrada a Deus, queridos. Não é essa justiça que Deus busca de nós. O que nós precisamos entender é que somente Cristo pode realizar esse processo de transformação e que eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Fazer exatamente aquilo que ele está dizendo que eu preciso fazer. É dessa forma que lá em Filipenses 2, no verso 12, Paulo diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Cristo me apresenta a dificuldade. Qual é a parte que eu tenho que fazer? Submeter-me a Ele, para que Ele faça aquilo que Paulo diz em Filipenses 2, agora no verso 13. É Ele que opera o querer e efetuar, o realizar em minha vida. Os serventes não tinham o poder para transformar a água em vinho. Aliás, a própria Maria também não. Mas fizeram exatamente aquilo que Cristo disse que eles precisavam fazer. Portanto, irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Cristo e entender claramente aquilo que nós afirmamos do texto inspirado no início. Todas as ordenanças do Senhor são promessas habilitadoras. Portanto, quando ele está falando para você, irmã, irmão, filho, por amor a mim, mude o seu vestuário. Ele está dando para você com isso uma promessa habilitadora para que, ao cumprir essa palavra, você tenha alegria, satisfação, que isso não seja um fardo em sua vida, mas que você tenha prazer na obediência. Para que quando você mudar a sua alimentação, você tenha prazer nessa alimentação agora que é agradável aos olhos de Deus. Este milagre, queridos, unicamente Cristo precisa fazer. Mas se ele diz, faça, faça, e deixe ele cumprir na sua mente, no seu coração, aquilo que somente ele pode fazer. Outro dia, nós estávamos em uma reunião, e quando apresentávamos textos inspirados, mostrando que o desejo de Cristo não é apenas retirar o ato em si do pecado da minha vida, mas retirar a inclinação para aquele mesmo pecado,
Eu fui abordado por alguns jovens que, em especial, um jovem que já tinha deixado de comer carne há alguns anos, mas que, ao olhar para a carne, se sentia muito atraído por aquela carne, ao ponto de, uma certa forma, aquilo ser uma tortura para ele. Ele não quer fazer, mas não faz, mas ainda sente aquela atração muito grande, aquela vontade de comer, de ingerir aquele alimento que não é mais da vontade do Senhor. E aí eu fui abordado e ele disse: irmão, como então resolver isso? E aí eu tive a oportunidade de apresentar para aquele jovem um Cristo que, conquanto ele diga faça, unicamente ele tem o poder de, dentro de nós, transformar a água em vinho. O homem tem o poder recebido por Cristo para retirar aquilo que ele está dizendo, retire. Mas, queridos, só existe um poder pelo qual pode ocorrer a transformação no interior. É por isso que a serva do Senhor nos diz que, juntamente com o seu Espírito, o Senhor Jesus envia um poder que arranca, elimina o pecado da natureza humana. E é precisamente a isso que nós precisamos nos apegar. E nós vamos perceber nessa experiência que toda a experiência do povo de Deus, relacionada com os milagres realizados por Cristo, todos os milagres aconteceram quando os homens acreditaram e aceitaram o poder que está na palavra de Cristo. Eu poderia citar alguns aqui para vocês. O coxo, ele diz: toma o teu leito e anda. Jesus não precisou pegar aquele homem e sair levando aquele homem devagarinho, até que ele tivesse forças restauradas em seus músculos para poder caminhar. O cego de nascença, em João capítulo 9, Jesus então passa o lodo, coloca o lodo em seus olhos e ordena: vai e lava no tanque de Siloé. E o texto bíblico diz claramente que ele foi, lavou-se, e quando lavou-se, ele voltou enxergando. Ele cumpriu a ordem, o poder então que estava naquela palavra dita por Cristo. Aí alguém de repente pensa: mas irmão, era o próprio Cristo que estava dizendo, mas o que dizer da experiência de Pedro e João, no capítulo 3 de Atos, quando ele vai entrando ali no templo e um coxo de nascença então pede uma esmola, e eles disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Levanta-te e anda. E ao acreditar naquela palavra, que não eram palavras de homens falíveis, mas o próprio Cristo falando por meio deles, o texto diz que aquele homem não sai mancando entrando no templo, não, queridos. O texto diz que ele sai pulando de alegria. Este é o poder, irmãos, que está na palavra de Cristo. Sabe, irmãos, eu creio que estamos vivendo no tempo em que precisamos levar o nosso povo urgentemente a, de fato, tratar do problema na raiz. Nós precisamos perceber que a nossa maior dificuldade tem a ver com, muitas vezes, estamos querendo tratar os sintomas, enquanto a causa da doença está ali. E eu percebo hoje, dentro da palavra de Deus, claramente, que muitas vezes a grande dificuldade da nossa vida tem a ver com o fato de não termos tido ainda uma experiência tão verdadeira com Cristo, para podermos crer plenamente em sua palavra. Nós precisamos trabalhar na nossa própria experiência e nos questionar: Senhor, será que eu tenho realmente vivido a verdadeira experiência de estar acreditando plenamente em sua palavra? Será que tudo aquilo que o Senhor diz que eu preciso fazer, será que eu tenho aceitado isso realmente como uma promessa habilitadora e não apenas como uma ordem de alguém que é tirano, que quer dizer para o outro aquilo que ele tem que fazer? Na nossa experiência, irmãos, nós precisamos olhar para Cristo e abrir o nosso coração para que, de fato, ele possa trabalhar em nosso interior. Eu quero convidar você
a nesta manhã fazer esta verdadeira reflexão. Estamos vivendo, queridos, em dias solenes. As profecias nos mostram que talvez não vá muito longe o tempo em que muitas coisas vão acontecer neste mundo que nós nem mesmo conseguimos entender a profundidade e a gravidade dessas coisas que irão acontecer. Mas o nosso relacionamento com Cristo não deve estar condicionado a aquilo que vem pela frente, porque muitas vezes nós encontramos pessoas que se dizem cristãs e que a vida delas giram em torno de eventos, de situações externas, como se a razão delas para serem cristãs consiste no fato de que, olha, as coisas vão acontecer, então eu preciso me tornar um cristão. E não é assim que as coisas acontecem, queridos, no reino de Deus. Por mais que nós tenhamos que estar prontos, preparados para enfrentar esses desafios, o meu preparo deve ser por amor a Cristo, pelo desejo de viver uma experiência genuína que me habilita não apenas para vencer os desafios desse mundo, mas, sobretudo, que me habilita pelo poder e pela graça dele, pela sua justiça, a viver uma vida eterna preparada para todos nós. Portanto, eu gostaria de convidar você a que humildemente faça isso. Nas suas orações, nos seus momentos de reflexões, questione, Senhor, será que eu realmente tenho me submetido completamente ao Senhor e tenho feito tudo aquilo que o Senhor tem dito para que eu possa fazer? Essa é uma reflexão muito séria, queridos. Muito séria. Que o Senhor nos abençoe, que seja o desejo da nossa vida permitir que na nossa experiência cristã, Cristo possa transformar água em vinho. Talvez até aqui você tenha vivido uma experiência cristã que tenha sido, de uma certa forma, frustrante para você e mesmo para os seus familiares, por não conhecer ainda plenamente esse Cristo que você precisa conhecer, que nós precisamos conhecer. Mas ele está o tempo todo, queridos, disposto, nos procurando para se revelar de fato como ele é. Por isso que, ao escrever para a igreja, precisamente que tem a ver com o nosso tempo, ele diz claramente, eis que estou à porta e bato. Ele está apelando ao nosso coração, procurando um momento em que, por amor, por nos sentirmos tão atraídos por ele, façamos aquilo que Paulo diz, que ele chega a dizer que o amor de Cristo me constrange. Eu não consigo tomar outra atitude que não seja essa. Abrir o coração para que ele possa habitar e agora dentro dele, ele poder então transformar a água em vinho. Eu não sei, queridos, na sua vida, qual é a água que ele precisa transformar em vinho. Talvez a sua própria experiência no que diz respeito ao seu temperamento, a sua forma de tratar seu esposo, de tratar os seus filhos, irmão, de tratar o irmão, o tratamento mesmo no meio do povo de Deus. Eu não sei qual é a água que Cristo precisa transformar em vinho na experiência da sua vida, mas você sabe. Eu gostaria de apelar ao seu coração, no nome do Senhor Jesus, ainda no final dessa manhã de sábado, que você se submetesse a Cristo o quanto antes. A palavra diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, queridos, a ordem é, fazei tudo quanto ele vos disser. Aceite somente a palavra de Cristo, cumpra esta palavra que é o poder de Deus na vida do ser humano. E você vai gozar, você vai desfrutar de uma experiência cristã, que primeiramente vai ser muito agradável para você. Mas agora, seu esposo, sua esposa, enfim, na sua experiência, seus familiares e amigos vão poder ver, através da sua vida, aquilo que os discípulos e aquele povo viu naquele dia em que Cristo transformou a água em vinho e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você quer que os seus familiares e amigos creiam em Jesus?
Permita que Cristo manifeste a sua glória por meio da sua vida. Nós vamos, neste momento, louvar a Deus com o hino de número 302. Este hino é uma oração. Eu gostaria que você, ao louvar a Deus com este hino, fizesse realmente com reflexão, com sinceridade de coração, louvando a Deus com alegria, pedindo para que o Senhor cumpra a sua palavra em sua vida. Força me inspira, mais ódio ao mar, mais calma nas lutas, mais ao liberar, mais fé no meu mestre, mais dedicação. Mais vos receber, mais consagração, mais justo me faze, mais sábio Senhor, mais firme na causa, conselheiro. Mais lento na vida, mais triste ao pecar, o filho submisso, mais pronto em amar, mais puro me faze, mais santo em Jesus. Mais de sua graça, mais perto da cruz, mais rica esperança, mais fé e poder, mais sempre Amém. Aqueles que podem. Amém, glória a Deus. Vamos colocar o nosso joelho no chão e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nosso bendito, maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o mesmo Cristo, que por meio dele o Senhor criou, Pai, todas as coisas, o mesmo Cristo, ó Deus, que diz que é a videira verdadeira, esse mesmo Cristo, ó Pai, continua hoje procurando, ó Deus, o espaço em nossa vida para trazer a transformação necessária. Pai Santo, queremos tão somente te suplicar que o Senhor trabalhe de forma especial no coração do teu povo, em nosso coração, para que tenhamos, ó Deus, o desejo sincero de nos submetermos plenamente a Cristo, fazendo tudo quanto Ele nos disser, para que possamos ver, ó Deus, o milagre se realizar em nós. Portanto, ó Pai, continua operando em nós o querer e o realizar, nos abençoando, nos transformando e nos dando o poder dos altos céus, para que este desejo de termos mais de Cristo em nossa vida venha trazer, ó Deus, os frutos necessários para o nosso ser. Abençoa cada um dos teus filhos, fortalecendo, Pai, transformando e especialmente, Pai, trazendo uma experiência genuína
para a vida de cada um. Nós oramos agradecidos e confiantes no nome do Senhor Jesus. Amém.